Olá, boa tarde. Vamos então tentar fazer o quarto vídeo desta série que eu chamei A Verdadeira Lógica do Universo. Nos vídeos anteriores, eu vou resumir rapidamente para não alongarmos muito, mas no primeiro vídeo eu expliquei os fundamentos, nomeadamente da mecânica quântica e da ressonância mórfica, que permitem perceber como é que o universo funciona, quem somos, o que andamos cá a fazer, aferido evidentemente pelas minhas experiências que também já relatei, uma parte. A história é longa e eu vou contar tudo nestes vídeos, mas a parte substancial eu também já relatei. No último vídeo eu tinha, por um lado, tinha dito que havia duas questões relacionadas com as crenças instituídas, nomeadamente com as religiões e especificamente com a religião católica, que explicam o estado de descalabro do mundo, explicam o estado de descalabro do mundo se tivermos em conta os pressupostos da ressonância mórfica. E a ressonância mórfica que nos ensina é que aquilo que é uma verdade que também as religiões também dizem de outra forma, e que muita gente diz por aí das formas mais variadas, mas que toda a gente interpreta ao contrário e desgraçadamente faz exatamente o contrário do que deviam. Apesar de terem, de enunciarem a verdade, fazem depois exatamente o contrário do que deviam para que essa verdade seja eficiente. Mas, portanto, eu dizia que as religiões, e não só as religiões, as crenças em geral, explicam os motivos do estado de descalabro do mundo, explicam, se tivermos em conta os conhecimentos da ressonância mórfica, e no vídeo anterior eu tinha falado de duas questões gritantes que justificam isso. Falei de duas, mas só especifiquei uma, só especifiquei o facto de as pessoas terem, das religiões, as crenças, terem agarrado nas dificuldades que encontravam no astral e que são normais e que veremos num outro vídeo a sua a sua mais provável origem, terem agarrado nessas dificuldades e, em vez de perceberem como as coisas funcionam, terem explicado da pior forma possível, como fazem com todas as outras coisas, infelizmente, ter explicado da pior forma possível, com isso terem criado um diabo. Pior do que isso, a religião cristã agarrou nessa criação, nesse aborto da imaginação humana, nesse ato de estupidez, de estupidez e de ignorância e de pequenez do pior que há, agarrou nisso e entregou-lhe o domínio do mundo. Isto é uma coisa que brada aos céus. Como é que é possível fazer uma coisa desta? O nível de ignorância. Mas eu volto a dizer, nós não podemos julgar o passado com os dados do presente, mas o presente podemos julgar. Como é que é possível manterem-se até hoje esse tipo de coisas, essas crenças, e mais, serem as próprias religiões que, ao mesmo tempo que cultuam um indivíduo que foi vítima da ignomínia dos romanos? Eu também já tinha falado nisso num outro vídeo, mas nem sei se esse vídeo foi publicado, se publiquei esse vídeo. Um indivíduo que foi vítima da ignomínia dos romanos, e há uma religião que diz que isso é vontade de Deus. O que acontece é que o universo não só concretiza o tal diabo e o põe a dominar o mundo, porque esse mesmo indivíduo também disse que os filhos das trevas são mais audazes que os filhos da luz, e já vimos que isso se reflete, não só é uma condicionante, não só para as pessoas que existem, mas também no astral, e por isso nós pedimos ajuda e temos tanta dificuldade em obter essa ajuda. É tudo absurdos. É tudo absurdos. Nós temos que limpar a nossa cabeça de todo esse tipo de coisas. Nós que queremos ser realmente gente, ser aquilo que somos nos planos do universo, nós temos que limpar a cabeça disso tudo. Temos que acabar com isso tudo
parando de acreditar nessas porcarias. Valha-me Deus, isto de facto ultrapassa os limites todos. E eu estou com esta quase indignação toda, porque eu já contei uma parte da minha história, vou contar o resto, mas as piores dificuldades que eu tenho tido devem-se não apenas ao facto de continuar a existir atividade de bruxaria contra mim, segundo consta, mas também às crenças. As piores dificuldades que eu tenho tido provêm das dificuldades que foram colocadas no caminho da humanidade pelas crenças absurdas. Vamos acabar com isso. Isto é tudo de um absurdo malévolo. É isso que mantém a humanidade amarrada a esta realidade aberrante, repugnante. Portanto, vamos acabar com isso, que é a única forma de nós sairmos deste estado de descalabro. Bom, mas este vídeo não é sobre isso. Neste vídeo eu tinha prometido, e vou tentar sistematizar, as várias formas, os vários meios que as pessoas têm à disposição para se defenderem e protegerem das más energias do astral, dos diabos, dos bruxedos, dessa porcaria toda, e algumas que até aparecem como, enfim, fingem que são entidades boas, porque as entidades não sabem o que são o que são, porque foi assim que foram sendo geradas pela estupidez humana, sobretudo. Ou foi assim que foram sendo acarinhadas pela estupidez humana, porque há entidades que não têm origem nas vibrações humanas, que entretanto são invocadas pelas pessoas, nomeadamente o que tem a ver com os bruxedos e tudo o que tem a ver com rituais que tenham a ver com sacrifícios ou com coisas dessas, e essas entidades também não sabem o que são. Portanto, as entidades não sabem o que são, não vale a pena nós nos virarmos contra as entidades. Nós temos é que decidir, isto faz mal, na origem está uma entidade perversa e eu vou cortar, destruir, desmaterializar, desintegrar. Aquilo é bom para mim, na origem está o meu anjo protetor, Deus, as entidades que têm a ver com as vibrações humanas. Isso nós é que temos que decidir. As entidades não sabem o que são. Portanto, as entidades hoje existem assim, amanhã existem assado, porque elas têm a ver com aquilo que as pessoas acreditam, não têm a ver com mais coisa em cima nenhuma. Claro que nós temos uma vibração de base, e essa vibração de base tem um papel e tem um estatuto no astral, evidentemente, como toda a matéria. Como toda a matéria, eu repito. Portanto, temos uma vibração de base, essa vibração de base espelha-se no astral. Portanto, nós existimos fisicamente, mas existimos por todo o astral. Evidentemente que tudo o que nós fazemos ou não fazemos, o que acreditamos ou não acreditamos, tem mais força no astral e pode condicionar a nossa vida toda e a vida de todas as pessoas, condicionar para o bem, espero eu, que as pessoas aprendam a fazer isso, se o fizermos em grupo. Nós temos essa característica, portanto, a natureza quando nos pensou, o universo quando nos pensou, quando decidiu caminhar, evoluir para a existência de uma espécie, como a espécie humana, pensou-nos com as melhores características para nós sermos, de facto, termos êxito em tudo, sermos, de facto, enfim, a obra-prima da criação. E para cumprirmos o nosso papel também na criação e no universo. Portanto, nós, como somos matéria e essência, mas matéria feita da essência, porque toda a matéria é feita da mesma essência, e como essa essência existe, não só na matéria, mas também livre, e se transforma continuamente, nós podemos manipular a essência e tudo o que vibramos se reflete na essência. Se encontrar eco, isto é, se encontrar vibrações semelhantes, ótimo, isso cria, de facto, cria uma energia com inteligência, chamemos-lhe assim, de qualquer forma é um registro, com instruções precisas que pode ser extremamente útil.
Portanto, mas voltemos à questão que eu peço desculpa, realmente, a gente perde-se com muita facilidade nestas coisas, porque eu não estou a ler nenhum texto, não fiz nenhuma preparação assim para fazer estes vídeos, é mesmo na base da espontaneidade. Mas voltemos à questão dos bruxedos. Portanto, como eu já expliquei, foi um bruxedo recente que me levou a procurar ajuda e a procurar não só explicações, mas também solução, vias de solução, que não encontrei em lado nenhum, nem ajuda, nem explicações racionais e aceitáveis, nem solução. Nem solução. E, portanto, procurei. E como eu já tinha outras questões anteriores que tinha colocado no astral, acabei por obter as respostas todas. Não apenas as respostas para aquilo que procurava agora, mas também as respostas para aquilo que já venho procurando há muito tempo e algumas coisas que me deixaram indignada a vida toda, como seja o facto de acontecerem no mundo coisas perversas a cada momento, o mundo estar cada vez pior e não se sentir a existência desse tal Deus que tem que existir, mas que de facto está sequestrado pelas ideias parvas que as pessoas têm na cabeça. Bom, voltemos aos bruxedos. Então, qualquer pessoa que se sinta molestada por coisas dessas, tem algumas coisas que pode fazer e que algumas que já são prática corrente, e as que são prática corrente são as melhores, mas que lhe podem garantir sair dessas situações desesperantes. Essas situações desesperantes passam essencialmente se você é uma dessas pessoas, passa essencialmente pela sua cabeça, por aquilo que você aceita, acredita, teme, etc. Portanto, mude de maneira de pensar. Se você quer vencer uma coisa dessas, mude de maneira de pensar. Não se deixe comover com que seja que tipo de acontecimento. Eu depois vou-vos relatar as várias coisas por que passei. E felizmente que fiz o tal ritual de ancoragem dos anjos que eu já tinha referido, porque eu tenho uma boa proteção, mas aí digamos que efetivamente ganhei eu consciência da proteção e a proteção ganhou consciência da sua força infinita, da sua capacidade infinita de me proteger. E isso tem-me sido muito útil porque, segundo já me disseram algumas pessoas que percebem desse tipo de coisas, que consultores tais registros acásticos, enfim, e as coisas que estão no astral, eu já fui vítima de tentativas de assassinato, de assassinato por parte das entidades do astral. Portanto, a minha proteção tem-me valido muito. Eu volto a referir que fiz esse ritual, não me deixei comover com nada. Aliás, quero contar aqui um pequeno episódio para as pessoas perceberem a diferença que vai da nossa própria atitude para com essas coisas. Portanto, a diferença de resultados que provém da nossa própria atitude. Eu tenho uma amiga que estava casada com um indivíduo que lhe batia. Ela queixava-se a toda a gente que o homem que lhe batia de forma bárbara mesmo. E alguém lhe aconselhou a fazer uma novena a Santo António. Santo António é um santo milagreiro que atende todos os pedidos. A questão passa sempre pelo mesmo, passa pela sintonia da pessoa e também pelo acreditar. E quando nós nos dirigimos a entidades que atendem todos os pedidos, que têm essa capacidade porque foram criadas exatamente para isso, as forças contrárias normalmente cedem-se relativamente à pessoa que se dirige a essas entidades. Bom, então essa minha amiga começou a novena a Santo António. A novena consistia no acender de uma vela
E no dia em que queima a primeira vela, o tal marido chega à casa e dá-lhe uma tarefa monstra. Vai daí, ela não queimou mais vela nenhuma, achou que o Santo António, que o Santo António não gostava dela e, portanto, não queimou mais vela nenhuma e não pode nem ouvir falar do Santo António. O que acontece, portanto, comparando, fazendo o paralelo com o meu caso, eu tenho 2 episódios parecidos. Um é que comecei o ritual num dia, no dia seguinte fui fazer umas comprinhas e caí e magoei-me, não sei o quê, que era uma coisa que nunca me acontecia, só me aconteceu nesta fase em que eu andava a ser embruxada. Nesta fase mais recente em que eu andava a ser embruxada. Mas eu não liguei nenhuma e continuei o ritual na pura. Bom, e como eu continuei o ritual na pura, na quarta-feira, na quinta vela, acho que foi a quinta vela que eu queimei, o prato estourou. Eu sou tentada a dizer que uma pessoa qualquer, como essa, que penso como essa minha amiga, desistia. Não, eu não desisti. Eu agarrei e fiz novamente o ritual e como senti que havia uma intervenção na queima das velas que não era, portanto não decorria normalmente como decorreram as primeiras, antes da bruxa se ter apercebido que eu estava a fazer o ritual, a bruxa ou o raio que parte lá dessas porcarias do astral, como eu percebi que as velas não queimavam tão naturalmente, intervi na queima de todas as velas. Eu estava ali, vigiava e sempre que não estava a correr bem, se fosse necessário eu apagava a vela e cortava-lhe o pavio, portanto cortava-lhe o pavio, sim. Porque ganhava uma bola na ponta e essa bola pendia e, portanto, derretia-me a cera toda num instante. Portanto, se era necessário, eu apagava a vela, cortava aquilo e acendia novamente. E fiz o ritual até ao fim e, como já disse, não só na queima da última vela, da segunda vez que eu iniciei o ritual, eu percebi perfeitamente que a minha proteção de facto estava ativa, porque a primeira coisa que eu escrevi no pedido foi proteção. Portanto, tive essa luz que me disse que eu devia fazer e que a primeira coisa que tinha que pedir era proteção. A situação em que estava era grave, podia ser ainda pior, e portanto pedindo proteção, determinando, sintonizando com a proteção, essa proteção me ia ser muito útil. Bom, mas para além disso eu fiz outras coisas que me ensinaram e que têm que ver de facto com acabar com essas coisas. Como já vimos, nós somos matéria e também somos essência. Todo o universo, matéria ou não matéria, é essência. E na essência nós podemos manipular a essência de diversas formas. Há quem invoque os elementais. Há até até um mantra. Eu devo dizer-vos que o mantra mais poderoso é eu sou. Eu sou. Esse é o mantra mais poderoso que há. Mas é preciso que as pessoas tenham consciência de que são. Exatamente. Do que é que sintonizam nesse momento para que ele realmente seja efetivo. Porque nós vimos por aí algumas pessoas aconselharem, falarem sobre esse mantra e as pessoas por aí não conseguimos de facto o efeito máximo. Mas há um mantra que se diz, acho que é indiano, Ramadasa Sasei Sohang, e esse mantra, que é no fundo a invocação do sol, da lua, da terra, do ar e do infinito imaterial, portanto da totalidade da essência, evocação, não é evocação, é sintonia, pode ser útil e nós podemos nos dirigir
de facto, aos chamados elementais. Os elementais são matéria e também são essência. E também têm a capacidade portanto, quando nós nos dirigimos aos elementais, nós dirigimos uma massa enorme de essência, não é? Massa, ou seja, que realmente, se conseguirmos registar aí as nossas decisões, as nossas intenções, se conseguirmos sintonizar devidamente, nós conseguimos efeitos espetaculares. Os efeitos espetaculares não são tão espetaculares porque nós continuamos presos à porcaria dos resultados das crenças absurdas, que é uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém. De facto, há coisas onde nós conseguimos grandes resultados e outras que demoram imenso tempo. Eu posso-vos dar um exemplo, por exemplo. É fácil a uma bruxa nojenta ou com qualquer outra entidade estúpida acabar com o dinheiro das pessoas. Porquê? E deixar as pessoas num desespero completo, porque afinal o dinheiro é um simples instrumento de troca criado pela humanidade para facilitar as trocas de bens. Transformou-se num meio de especulação absurdo. Eu sou contra todo o tipo de especulação e, sobretudo, a que envolve o dinheiro. E depois as pessoas dizem todo o tipo de disparates sobre o dinheiro. E as crenças dizem todo o tipo de disparates sobre o dinheiro. O dinheiro é um instrumento. O dinheiro criaram uma entidade estúpida. E, portanto, é fácil deixar as pessoas na maior penúria. É fácil uma bruxa deixar as pessoas na maior penúria, por exemplo, acabando com o dinheiro das pessoas, porque o dinheiro tem toda essa carga. Tem toda essa carga. E, portanto, eu digo sinceramente, os problemas que eu tenho tido mais dificuldade em resolver foram os problemas que os bruxedos me criaram com o dinheiro. Que o meu dinheiro desaparecia de uma maneira estúpida. Agora não desaparece assim tão facilmente, mas de facto recuperar aquilo que entretanto me foi tirado pelos bruxedos tem sido uma luta terrível. E porquê? Por causa das crenças absurdas. Agora, nós estamos sujeitos a diabos do raio que parta, estamos sujeitos a deuses que não servem para nada e estamos sujeitos também ao dinheiro e ao raio que parta, quer dizer, estamos sujeitos a tudo. Porque, afinal, nós é que somos. Eu sou. E depois, na cabeça dessa gente, e isso faz lei no universo. O que é grave é que isso faz lei no universo. É preciso acabar com isso. É preciso acabar com isso tudo para que a humanidade possa ser realmente humanidade. E depois as crenças absurdas criam toda esta porcaria, todos estes mitos, todas estas crenças, só dizem asneiras, só dizem disparates, só dizem absurdos. Bom, mas então voltemos à questão. Eu espero que as pessoas não se percam, mas se perderem, voltem a ver. Não percam o fio da meada, porque eu faço um esforço enorme para não perder, portanto, é só uma questão das pessoas ouvirem 2, 3 vezes, que às tantas apanharão o fio da meada. Não perdem o fio da meada, que é importante. Portanto, nós estávamos a falar das coisas que se podem fazer para acabar com os bruxedos, para destruir os bruxedos. Destruir, desmaterializar, desintegrar, pulverizar, volatilizar, desmembrar aquelas energias e, sobretudo, apagar aquelas instruções, porque as instruções é que são as energias, enfim, são energias, as instruções é que são graves. O facto dessas energias, se criarem essas entidades com baixas energias e dessas entidades cumprir as instruções é que é grave. Portanto, apagar essas instruções do astral. E há portanto, foi por isso que eu comecei a falar dos elementais e de que nós podemos usar, portanto, as pessoas com uma elevada espiritualidade podem se dirigir diretamente. O facto de terem uma elevada espiritualidade não quer dizer que tenham o domínio da razão, nem que tenham o domínio da sabedoria, nem que saibam tudo. Sabem aquilo que sabem e interpretam as coisas que veem ou que sentem, etc., em função daquilo que sabem, e não ao contrário. É claro que a partir daí podem saber mais e mais, mas está sempre condicionado pelo fundo. E o fundo daquilo que as pessoas sabem está minado pelas crenças. A gente abre aí, por exemplo, o Facebook, só vê as pessoas, toda a gente entra em
em citações filosóficas, filosofia da treta, filosofia de trazer por casa, de filosofia de retrete, porque de facto depois que aquilo tudo espremido não nos eleva, não passa para coisíssima nenhuma, não coisíssima nenhuma. Bom, mas voltemos aos bruxedos. Portanto, usar os elementais como forma de... os elementais ou qualquer matéria, não interessa, como forma de apagar as instruções que estão no astral e que nos afetam, as instruções perversas que estão no astral e que nos afetam, é uma via segura, desde que você não se deixe... Você é que decide. Você é que é. Você é que é. Você é que faz parte da humanidade. Você é que é o ser humano. Você está acima disso tudo. Porque o Deus da humanidade, que também tem que existir, também está acima de todas as outras entidades. É isso que nós temos que entender. Portanto, e você tem que se manter nisso. Pode invocar esse Deus, mas sempre nessa perspectiva. Ele está acima e tem que fazer o que lhe compete. Você faz parte da humanidade e, consequentemente, desse Deus. Portanto, você é que é. Agora, pode de facto usar os elementais para passar as suas instruções para o astral, para a essência. E há uma forma de o fazer, haverá várias, mas deixe lá essas tretas de afastar na terça e na sexta e na quinta e não sei o que não pode fazer, e as horas são não sei quantos e não sei o que mais, e tem que ir pôr no mar, e tem que não sei o que, não sei o que mais, tudo isso são preceitos estúpidos. Ensinaram-me, eu fiz a chamada oração do sal. A chamada oração do sal é assim: pega numa faca, pega num bocado de sal, põe num prato e depois vai cortando o sal em todas as direções e invoca o seu nome ou o nome da pessoa que você quer ajudar. Eu fazia-o com 2 fotografias, uma minha, outra que não era minha, invocava os 2 nomes, o meu nome e o nome dessa pessoa, e com uma mão em cima dessas fotografias, com a outra mão eu dizia: eu vos amarro, vos desinvejo, desenleio, corto pragas, ódios, azares, traições, maldições, assombrações, espíritos malignos, bruxedos e tudo o que é ruim. E ainda acrescentava, que não faz parte da oração, e corto das nossas casas, dos nossos carros, dos nossos animais, dos nossos bens, de tudo o que nos pertence. E em determinadas ocasiões fiz também para, acrescentando os familiares, por causa do outro bruxedo de família. E depois a oração termina como você quiser, mas pode dizer: com fé peço ao firmamento que nos retire todo o mal para fora, ou que vos retire todo o mal para fora e ponha a paz e o bem para dentro. Esta última parte convém manter, porque eu constatei no decorrer de todas estas minhas experiências, que as orações que são rezadas por várias pessoas, ou por muitas pessoas, e que são em verso, isto é, que rimam, fazem mais efeito. Fazem mais efeito por causa da nossa própria sintonia. Nós é que nos sintonizamos mais facilmente com as coisas que rimam. Portanto, por isso é que essas orações fazem mais efeito. Bom, este sal corta 3 vezes, faz 3 vezes a oração, convém que escreva primeiro, que tenha a paciência de escrever, faz 3 vezes a oração, a cortar o sal, e depois deita para pé abaixo o sal, e com o deitar para pé abaixo manda a sua instrução para onde for o sal, para a água, para a terra, o sal vai se desfazer, e manda com o sal, manda a sua instrução. Cortou, e quando corta,
imagina, isto é, sintoniza-se com cortar aquilo que a afeta. Corta. Que você não está a cortar o sal, porque o sal já está separado, mas está a cortar as vibrações do sal, no meio do sal, as vibrações do sal. E é nessas vibrações do sal, portanto, na essência à volta do sal, que vai cortar as coisas, as vibrações, as tais energias que têm a tal instrução que a afeta. E eu garanto-lhe que isso resulta. Provavelmente encontrará, há muitas orações na net e não sei o quê, a São Miguel Arcanjo, invoque São Miguel Arcanjo. Invoca São Miguel Arcanjo, quando invoca São Miguel Arcanjo, imagina, pede ou ordena, porque nós não se trata de pedir, trata-se de fazer afirmações, não nos esqueçamos que nós é que somos. Pede ou ordena, ou diz, ou afirma que fulmine tudo aquilo que a afeta. E não tenha problemas, porque se em determinado momento sentiu que por alguma coisa que disse ou fez ou pensou ou lhe aconteceu ou alguém fez para si, isso foi resultado da influência de um bruxedo ou de uma dessas entidades perversas, invoque São Miguel Arcanjo quando puder e diz para fulminar, destruir, desmaterializar aquilo que a afetou. Portanto, pensa naquilo que a afetou, pensa no momento e na situação que a afetou e, portanto, pede para desmaterializar a origem daquilo. E não tenha problema, porque há quem diga, não, porque essas coisas são espertas e afastam-se não sei o quê. Então pode-se esconder nos confins do universo, vai ser fulminado, porque você sintonizou um momento em que estava a atuar e, portanto, sintonizou a energia. E aquela energia, com aquela informação, é fulminada, seja em que ponto do universo. Não tenha problema com isso. Agora, tem é que isso exige treino, exige que a pessoa, enfim, cresça espiritualmente, portanto, cresça espiritualmente, sobretudo, perceba a verdadeira lógica do universo, perceba o que somos, quem somos e o que andamos cá a fazer, tem é que ter presente, como é que eu ia dizer, tem que adotar a sintonia certa. Mas se não conseguir à primeira, ou à segunda, ou à terceira, insista. Garanto que vai acabar por conseguir, porque a sua vontade é soberana, sobretudo sobre a sua vida. Isto é a primeira coisa que tem que ter em mente. Você é dona da sua vida e nada nem ninguém tem mais poder do que você mesmo sobre aquilo que você quer ou determinou fazer consigo, com a sua vida, com a matéria que você é e a forma como você decidiu estar no mundo e contribuir para que o mundo melhore. Porque é essas pessoas que eu me estou a dirigir, como é óbvio, não é? Estou-me a dirigir às pessoas de bem, às pessoas. O resto é lixo para mim. E é bom que a gente diga isso, porque o lixo acabará por ser varrido do astral e da realidade. É inevitável que isso aconteça, portanto nós temos que começar a separar quer quando nos expressamos, quer quando pensamos sobre essas coisas, temos que começar a separar. O lixo é lixo, humanidade é humanidade. E eu repito, toda a gente sabe o que é ser humano ou não ser humano. Mas há pouco eu falava das orações que se encontram por aí. Evite as orações. Como eu disse, eu fiz a invocação, fiz o ritual. O ritual, em princípio, a invocação de cada anjo ou arcanjo é feita com o salmo dos anjos. Os arcanjos não têm propriamente salmos, ou pelo menos eu não conheço. É feita com um versículo de um salmo.
Curiosamente, esse versículo desse Salmo está na forma correta, mas os Salmos, no seu total, têm muitas limitações. Também são de há muitos séculos, portanto é natural que tenham muitas limitações. Pior é nós chegarmos à conclusão que as orações dos nossos dias seguem o mesmo caminho. Evidentemente que também têm muitas limitações. Encontram-se imensas orações por aí, na net e não sei o quê, mas todas elas têm alguma coisa que bloqueia, chega a um ponto de bloqueia. Nos bloqueia a nós e as entidades perversas ficam livres. Quer dizer, nós ficamos bloqueados num determinado nível, pelas próprias orações e pelas crenças, como já vimos, não é? E as entidades perversas ficam livres. Portanto, isso coloca-nos em desvantagem. Portanto, nós não devemos usar essas orações que são limitantes, e todas elas são de alguma maneira, de facto, é preciso começar a mudar isso tudo. Eu por hoje não vou alongar, portanto o que eu queria era sobretudo dizer isto. Como vimos, eu falei nessa minha amiga que ia fazer a novena a Santo António, que acabou por não fazer, pode fazer uma novena a um santo qualquer, mas evite todos os rituais que você não saiba quem é a entidade. Portanto, uma novena feita a um santo não tem problema. Em princípio, você invoca um santo que é uma pessoa que, sobretudo se tiver referências de que de facto é um santo que atende. Invoca um santo que em princípio foi uma pessoa e portanto invoca aquela energia que está registada na essência. E o que é importante também é a sua sintonia. Não é se o santo é este ou se o santo é aquele, mas se for uma oração que seja consagrada por várias pessoas que já a rezaram com êxito, pode fazê-lo. A questão é sempre a mesma. Evite ou altere todas as orações que sejam limitantes, que tenham que ver, que falem do mal, ou que falem de não sei quê, ou que tenham que ver com essas crenças absurdas de que o Cristo morreu por nós, de que foi vontade de Deus, de que a vontade de Deus não sei quê, de que Deus não faz porque não pode fazer, quem não faz porque não pode fazer é o universo, porque nós também somos o universo. Deus, se existir, tem que fazer tudo o que lhe compete. E o que lhe compete é garantir a felicidade e o bem-estar da humanidade. É isso que compete a Deus. Desgraçadamente não existe, ou se existe, as entidades do bem que existem estão sequestradas pela porcaria que as pessoas dizem, pela porcaria que as crenças fazem as pessoas repetir. O diabo tem muita força, porque o diabo tem tem pessoas que lhe prestam um culto específico e depois é cultuado também pelas religiões. Cada vez o facto das religiões acreditarem que existe um diabo, isso conta a favor do diabo. E o facto de haver rituais, como a missa, que para mim é um ato de bruxaria, que se repetem e que continuam a propagar a existência do diabo, evidentemente que isso conta a favor do diabo. E, portanto, nós temos que acabar com isso tudo. Acabar com diabos, que tem tudo a ver com ideias absurdas, com a estupidez humana e com outras coisas que também têm a mesma origem. E nós, se queremos ser gente e se queremos ser felizes, temos que acabar com isso tudo. Portanto, nas orações, qualquer oração que nos ensinem, para seja o que for, há sempre que eliminar tudo o que não esteja na forma correta. E a forma correta de comunicar com a essência, isto é, de comunicar com o universo, de comunicar com as forças, com forças com as energias que estão agora sequestradas, a forma correta é afirmação. Presente do indicativo, afirmação. Isto é, você que está lá a pôr. Essas entidades vivem
das energias existentes e da sintonia. E, portanto, quando você afirma, você cria. Quando você afirma, você sintoniza. Quando você afirma, o universo percebe. É evidentemente que não basta afirmar. Convém que se sintonize mesmo, que aprenda enfim, a manipular as energias, a se sintonizar. Enfim, as práticas de meditação podiam ser muito boas, não fosse a quantidade de ideias absurdas que estão por trás delas. Eu, num próximo vídeo, vou contar uma série de experiências que eu própria vivi e que desmascaram todo esse tipo de coisas. Portanto, as concepções das pessoas é que estão todas erradas. Se as concepções das pessoas não estivessem todas erradas, o mundo não estaria no estado de descalabro em que está. Mas, portanto, a meditação, chamada meditação, é importante. Sintonizar as energias positivas é importante. Se você perceber a lógica do universo, é mais fácil. Se você perceber a verdadeira lógica do universo, é mais fácil. Existe treino, mas leve sempre bagagem. Não caia na asneira de sintonizar, como fazem as pessoas que fazem meditação. Eu sintonizei com o sol, não sei o que mais, senti muito bem. Pois sentiu. Se sintonizou a energia, sentiu. Agora, construiu o que com isso? Nada. Porquê? Porque quer essas energias, quer as próprias pessoas estão amarradas à porcaria das crenças e de não sei o quê, limitantes, que não. Portanto, quando sintonizar, quando leva o seu pedido, que já fez não sei quantas vezes num ritual qualquer, pode ser no sal, pode ser o ritual de ancoragem, ou leva o seu pedido em mente, quando se sintoniza, para libertar, para sintonizar de facto as energias corretamente, para que elas sejam efetivas, ou leva sempre a exigência de lealdade e de justiça. Nós não precisamos de misericórdia, coisíssima nenhuma. Nós não precisamos nós não somos pecadores de porcaria.